A meditação de hoje está em Gênesis 37, do 3 ao 4, que diz assim: E Israel amava José mais que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos, os seus irmãos aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. No versículo 3, vimos uma coisa que não deve acontecer de maneira nenhuma, que é os pais dar um presente para o filho e deixar o outro sem nada, ou dar visivelmente um presente melhor para um e inferior para o outro. Isso com certeza vão deixar os outros filhos muito tristes com os seus pais e com ciúme e raiva do irmão. É uma coisa muito errada quando os pais deixam claro que o filho tem mais privilégio do que os outros filhos. Lembre-se, os filhos são herança do Senhor e todos têm o seu valor. Devemos ter responsabilidade em criar e cuidar de uma herança dada por Deus. Uma coisa muito importante é a gente aprender com nossos erros, para não errarmos mais. Mas na verdade, o melhor é o que eu estou procurando fazer agora, depois de pagar alguns preços. É melhor aprender com os erros dos outros, para não cometer os mesmos erros e pagar um preço por isso. Pois quando erramos, pagamos um preço muito caro. Eu aprendi com esse erro do pai de José. Faça o mesmo, pois desta forma receberá bênçãos. Como sempre falo, quero bênçãos de Deus na minha vida e não maldições. Vamos ver que no versículo 4 confirma tudo o que falei anteriormente. Os irmãos de José ficaram com muita raiva dele, por causa de uma atitude errada do seu pai. E os problemas só vão ficando maiores quando isso acontece, pois a raiva vai virar ódio. Por isso que devemos pedir sabedoria e discernimento a Deus, para criarmos corretamente os nossos filhos. José teve um sonho e contou para os seus irmãos. E os seus irmãos quiseram matar ele, pois o sonho dizia que José ia reinar sobre todos eles. Outra coisa que devemos aprender é que não devemos contar os nossos sonhos para todos. Os irmãos de José planejaram a sua morte, mas um dos irmãos enfrentou todos e disse que não podia matar um do seu próprio sangue. Então fizeram uma reunião e decidiram vender José como escravo. Olha que uma atitude errada do seu pai pode levar a acontecer com um dos seus filhos. Como você tem cuidado da herança que Deus te deu? Tem dado mais preferência a um do que a outro? Deus não se agrada disso. Agora José viu tudo na sua vida dando errado. E eu creio que ele pensou: eu tinha tudo, era tratado como um príncipe. E agora fui vendido por minha família, pelos meus irmãos. E ele se tornou um escravo no Egito, longe de tudo e de todos. Que história triste, né? Mas ela não termina assim. José, com um passado desse, crescendo sendo odiado, invejado e hostilizado, perseguido e vendido pelos seus irmãos. Podia se entregar e viver sem lutar, mas o passado o enfraqueceu? Claro que não. Nunca se deu por derrotado, pois entendeu que não foi roubado nada dele, mas o preparou para o que Deus tinha na sua vida. Pois duas coisas que ele tinha era fé e coragem. E Deus sabia disso. Ele começou a trabalhar como escravo, e tudo dava glórias a Deus. Será que se você fosse vendido pelos seus irmãos, como escravo, perdesse tudo que você tem e começasse a trabalhar sem receber nada em troca, você daria graças a Deus? Com a fé e a coragem que José tinha, não o deixou com dúvida nenhuma no propósito que Deus tinha na sua vida. Uma das coisas que você tem que ter é a certeza do que Deus vai colocar em suas mãos. E isso só lhe dava mais força espiritual para trabalhar sem murmurar. E Deus começou a o abençoar. E tudo que José colocava as mãos, Deus prosperava. E todos no Egito viram o poder de Deus na vida de José. E um rapaz que teve seus sonhos paralisados, mas com muita fé e coragem para vencer, Deus realizou todos os seus sonhos, movendo José do cativeiro de escravo e o transformando em governador do Egito, o segundo homem mais poderoso daquela nação. Aprenda mais uma coisa: as coisas agora podem não estar favoráveis a você, mas se você tiver fé, coragem e não desistir, e fizer a vontade de Deus, Ele vai realizar todos os seus sonhos, como fez com José. Lembra? Essa mensagem começou com um grande erro, que podia destruir uma vida, mas terminou com uma grande vitória. Faça o mesmo você também, como José. Creia que o seu passado e o que você está vivendo hoje não tem poder para te enfraquecer. Deus vai usar tudo isso que você está vivendo para te fortalecer, para o melhor momento da sua vida que está por vir. Creia o que Deus vai fazer na sua vida, como fez com José.
Deus o abençoou tanto que José pôde ajudar várias famílias que o procuravam, assim como seus pais e os seus irmãos. Bênção, deixa Deus te usar compartilhando esse vídeo para várias pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E nunca se esqueça, toda honra, toda glória ao número 1, Jesus Cristo. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.